Boa noite. Para você que não me conhece, sou o pastor Mateus, sou o pastor de jovens dessa igreja. E é uma alegria ter você aqui. Você é muito bem-vindo. Você conhece quem está do seu lado aí? Você já se apresentou? Quem está atrás de você? Você conhece? Conheça. Essa pessoa pode ser um grande amigo, alguém que você vai contratar, alguém que vai lhe contratar. Essa pessoa que está do seu lado pode ser um psicopata. É sempre bom você saber com quem você está próximo. Eu não me canso de contar essa história. E eu vou contar ela até o dia que eu morrer. Há aproximadamente 12 anos atrás, eu era muito diferente, muito diferente mesmo. Fisicamente, intelectualmente e principalmente espiritualmente. E aí eu comecei no processo de buscar a Deus e eu lavava carros naquela época e às vezes ficava tarde. E aí eu ia para a igreja perto de onde eu trabalhava. E aí eu ia para essa igreja e aos domingos, porque para mim igreja era só aos domingos. Eu ouvia falar que existia um grupo de jovens na igreja que eu ia, mas eu pensava, cara, o que eu vou fazer num grupo de jovens? Cara, já tenho 16 anos, não tenho mais tempo de ser um jovem. Bom, teve uma programação evangelística, não consegui ir. Teve uma outra, aceitei a Jesus, numa programação de fantoches. Eu tenho certeza que foi aquele momento que eu aceitei a Jesus, porque minha vida mudou. E nessa semana, após eu ter aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, a gente às vezes pensa que aceitar Jesus é colocar uma criança, que está lá no meio da rua e falar assim, puxa, Jesus está tão aqui sozinho, abandonado. Vem Jesus morar no meu coração. Coitado, eu vou deixar Jesus assim na rua, passando fome, né? Mas não é isso. Aceitar Jesus é colocar a sua vida voluntariamente sobre o domínio dele. Ele é o Senhor, ele que manda. E eu tentei, a partir daquele domingo, eu tentei agora obedecer a Jesus. Eu tive toda essa decisão, apaguei as músicas do jeito moleque que tinha no meu celular, do só para contrariar. Naquela época não existia Spotify nem nada, você baixava e você não conseguia ter muitas músicas, apaguei. Tinha um rapper que eu gostava na época que se chamava Soulja Boy. Olha só o nome do... Parece aquele rapper de Todo Mundo Odeia o Chris. Você lembra aquele episódio? Que a Tasha, ele queria conquistar a Tasha, que era a vizinha dele, e a Tasha disse que gostava do Slaver Slave. E aí ele disse que ele descobriu que as mulheres gostam... Isso não sei o que estou falando, tá? Estou dizendo lá na série. Mas se você olhar para o mundo, parece igual, não com as mulheres cristãs. Que as mulheres gostam daqueles caras que são todos, você sabe, né, com o pé na parede. Aquele cara que é sério, aquele cara que não... Aquela foto séria, né? Preta e branca. E aí eu tinha essa visão também, apaguei, enfim, não vou falar de Todo Mundo Odeia o Chris agora. Eu tinha um professor assistente de português, eu sempre gostei de debater, eu sempre gostei de debates. E eu acho que esse é um talento que Deus me deu, de argumentar, de raciocinar, e eu sempre gostei. Eu tive um professor assistente de português, lá na minha escola, eu estava no 2º ano, e ele falava para o seu GA que ele queria convidar muito um rapaz que era descrente, que ele dava aula, e esse rapaz era eu. Bom, aceitei a Jesus, levantei minha mão, e tinha alguém que tentava ligar para mim todo o tempo, ele nunca conseguiu. Ele conseguiu me ligar, o nome dele era PV.
Ele até é pastor de teens agora em outra igreja. Ele me chamou para a igreja e quando eu fui visitar o GA, adivinha quem era o líder do GA? O professor de história lá, assistente, que queria me chamar. Foi um negócio assim incrível. E aí teve todo o GA, primeira reunião de GA, falaram assim, oi, qual o seu nome, você queria compartilhar alguma coisa? Aí eu falei, meu nome é Mateus, comecei a confessar todos os meus pecados, quando eu tinha 2 anos de idade. E foi até os meus 16, aproveitei, enfim. Logo depois nós tivemos um culto de jovens, muito semelhante a esse, e teve uma brincadeira. Um rapaz chamado Henrique, ele foi brincar, era a minha primeira vez no GA. E quando ele foi brincar, ele ganhou. E ele ganhou um caderninho. Você já viu aquele caderninho de arame desse tamanhozinho assim, que hoje eu não vejo mais, que era desse tamanhinho. Todo mundo tinha um caderno, eu não tinha. E quando ele desceu da premiação, ele me deu aquele caderno. Eu achei incrível aquilo. Porque eu nunca tinha sido tão bem tratado, tão bem recebido, tanto amado quanto eu estava sendo ali naquele lugar. E no meu coração, apesar de ser meu primeiro Nova Jovens, o meu coração ele se encheu de gratidão, porque para aquilo tudo acontecer, foi necessário, outras pessoas foram necessárias para que eu estivesse ali naquele lugar, sentado, recebesse um caderninho que foi ganho pelo meu amigo, que alguém comprou aquele caderninho, alguém pagou a luz, alguém pagou aquele terreno, alguém pagou aquela estrutura e eu estava lá. E eu me lembro, já esqueci de muitas coisas que eu anotei, mas eu me lembro que quando eu peguei aquele caderno, eu escrevi o seguinte: de tudo o que eu ganhar na minha vida, naquela época eu era lavador de carros, eu vou ofertar a Deus tantos porcentos. Na época eu coloquei 10%, né? Tudo que eu ganhar, 1/10, eu vou dar para Deus. E o Senhor é minha testemunha de que desde aquela decisão, daquele meu primeiro sábado, nunca tive nenhum dinheiro, nada que eu recebi, que eu não tenha dado a Deus pelo menos 10%. Depois, à medida que Deus foi abençoando-me com novos empregos, novas oportunidades, essa porcentagem ela aumentou. O que eu quero dizer para você é que para que eu estivesse lá e para que a minha vida fosse transformada, eu não tinha nenhuma expectativa de vida antes de entrar na igreja. Eu não tinha. Não tinha expectativa de fazer uma faculdade, não tinha expectativa de me casar, não tinha expectativa de nada, expectativa zero. E através da vida de outras pessoas, através do recurso de outras pessoas, agora eu tinha um Deus, eu tinha um pai, para um menino que nunca foi criado com o pai ou com a mãe, que sempre vivia de casa em casa. Eu tinha um propósito de vida, eu tinha alegria. Para mim, tudo aquilo fez sentido. E eu tomei aquela decisão, no fundo do meu coração, aquele compromisso que eu fiz com Deus. E, gente, muitas pessoas foram necessárias para que há 12 anos atrás eu aceitasse a Jesus. Uma dessas pessoas foi o pastor João e a sua esposa Alta, que deixaram os Estados Unidos e vieram ao Brasil há mais de 60 anos atrás. E a dona Alta faleceu alguns anos atrás e hoje o pastor João, ele faleceu. É difícil para mim falar. Ele já tinha mais de 90 anos, né? Cara, eu quase nunca choro. Mas para mim é difícil falar porque, cara, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha expectativa nenhuma. E o Senhor, eu vou lhe dizer, eu ainda tenho 28 anos, mas tudo que um dia eu pensei que era impossível, o Senhor fez. E eu louvo a Deus, porque, não só pela vida do pastor João, mas eu estou lembrando dele hoje porque ele faleceu. E ele cumpriu bem o seu ministério até o fim, foi pastor enquanto ele pôde falar, enquanto ele pôde andar, enquanto ele pôde, ele ficou abrindo igrejas nesse país. E depois dele, outras e outras pessoas que continuaram.
e me deram um sentido de vida, me deram um casamento que eu amo a minha esposa, me deram oportunidades que eu nunca pensei que eu teria. Ao pensar que o pastor João faleceu, isso pesa nas minhas costas, uma responsabilidade de que agora é minha vez. E deve pesar na costa de todo cristão, menos o homem de Deus está aqui nessa terra. Sabe, menos uma pessoa que levou o cristianismo até as últimas consequências. E eu fico pensando, agora é minha vez, eu não posso retroceder, eu não vou retroceder, eu não tinha nada antes de Cristo. Eu louvo a Deus por Cristo e por cada uma dessas pessoas que tomaram a decisão de levar o Evangelho adiante. O que eu quero falar para você é algo que eu aprendi como jovem e o que eu quero dizer é algo que Deus falou no meu coração quando eu tinha 16 anos, que é o caso de alguns de vocês, outros já são mais velhos, mas o que eu queria passar para você, que o nosso Deus, Ele é um Deus fiel, e que Ele não nos decepciona em nenhum momento. Mas nós precisamos de fé. E fé exige obediência. Eu estou lendo um livro muito bom agora, que é o livro chamado Discipulado. E logo, eu nunca tinha lido esse livro, e logo no início desse livro, ele fala algo muito interessante sobre a graça preciosa e a graça barata. Nós não vamos falar isso, mas no segundo capítulo ele trata basicamente sobre fé e obediência. Ele vai nos dizer que ter fé nos leva a obedecer a Deus, e obedecer a Deus nos leva a ter fé. Muitas pessoas elas vão falar assim, olha, eu não tenho fé, eu ouço a mensagem, eu canto, eu vou para os acampamentos, mas eu não tenho fé. Ele diz que as pessoas não têm fé porque não têm obediência. Porque não obedecem a Deus no seu dia, não oram como deveriam, não meditam como deveriam, não evangelizam como deveriam, não ofertam a Deus como deveriam, não servem a Deus como deveriam, não fazem pacto com os seus olhos como deveriam, e é por isso que não têm fé. E ele vai afirmar que a fé e a obediência para o cristão, elas são a mesma coisa. Pedro, ele teve fé que pôde andar sobre as águas, mas ele só pôde andar sobre as águas quando ele obedeceu. Jesus falou, vem até mim, Pedro. E ele deu o primeiro passo. Eu não vou falar hoje sobre fé e obediência, mas daria uma ótima mensagem. O que eu quero falar para você é que muitas coisas você vai ver a presença de Deus e Deus realizando na sua vida por meio da fé, e a fé é obediência. Muitos jovens se desviaram, quebraram a cara, se arrependeram das suas más escolhas, mas o seu pastor, eu ou outro pastor no passado, sempre, se era uma igreja cristã, falava o que Deus espera. Não tiveram fé, seguiram o seu próprio caminho, seguiram os seus próprios passos e colheram na sua vida o resultado da desobediência. Outros, sem menor expectativa, assim como eu, eram jovens que não tinham nenhuma esperança, mas decidiram obedecer a Deus em todas as áreas que Deus os revelava e colheu na sua vida os frutos da obediência. Hoje o título da mensagem, e já deixaram bem na cara, é Cada Centavo é do Céu. Qual o título da mensagem? Consultores financeiros é uma profissão agora que está em alta. Pessoas que pegam o teu dinheiro, fazem investimentos e trazem para você de volta os dividendos. Os dividendos é aquilo que você recebe ao aportar o seu dinheiro em algum fundo de investimento, em comprar alguma ação, em fazer alguma coisa com aquele dinheiro que está parado para ele render
ele dá o dinheiro, por exemplo, para uma empresa, essa empresa faz investimentos, esse investimento gera mais receitas e a empresa paga os dividendos, o dinheiro que tu emprestou para ela, ela te paga. A poupança, não sei se você sabe, mas a poupança, ela é uma forma que você empresta de dinheiro ao banco, por isso que o banco ele retorna para você uma taxa. Deve estar por volta de 3,5%. É uma taxa muito pouco, 3,5% no ano. Consultor financeiro, quis explicar para vocês, porque alguns são muito novos e não os conhecem. Outros são pregadores da prosperidade. Pregadores da prosperidade são aquelas pessoas que vão dizer que se você segue a Jesus, dá o seu dinheiro para Jesus, faz essas coisas para Jesus, Ele vai te devolver em 10 vezes mais, 2 vezes mais, eu não sei, depende onde você investe o seu dinheiro, se é na fogueira santa, se é na sacolinha, se é no pano, se é no maná, não sei. É cada investimento diferente que traz retornos diferentes. E Jesus é o Filho de Deus. Mas você sabe o que consultores financeiros, pregadores da prosperidade e Jesus têm em comum? Você sabe o que eles têm em comum? Os três consideram o dinheiro algo muito importante. Os três consideram o dinheiro algo importante na nossa vida. Porque o que é dinheiro para você? O que você acha que é dinheiro? Explica para a pessoa do seu lado, o que você acha que é dinheiro? O que tu acha? Explica aí, Fernando. Fala assim, oi, posso falar com você? O que é dinheiro? Dinheiro é algo que você recebe em troca. Você dá inteligência, você dá tempo e você dá energia para receber uma quantidade de dinheiro. Tem muitos empregos e trabalhos e qualquer atividade que você dá mais energia do que inteligência. Você dá mais tempo do que energia. E à medida das funções que você escolhe e à medida que você utiliza a sua inteligência, e eu acho que inteligência, energia e tempo são multiplicadores dessa coisa que se chama dinheiro. O dinheiro não é nada mais do que a sua vida. Por isso que na Bíblia, muitas vezes vai considerar aquela pessoa que rouba como se estivesse roubando a própria vida de alguém. Já pensou? Você passa, para pagar um celular desse, você passa um mês trabalhando. Aí você trabalhou um mês e vai lá e quer comprar um celular. Bom, por favor, quero um celular, você compra. Você está lá bem com seu celular de boa falando, e aí, mano? Beleza? Beleza. E aí? Bom, você não sabe nem o que falar, mas você está com ele no ouvido, passa um ladrão e diz, perdeu. O que pensa na hora, você pensa assim, ele levou meu celular, mas ele não levou só o seu celular. Ele levou de você 8 horas por dia durante o mês. Aquele cara acabou de levar um mês da sua vida. Você acordando 7 horas da manhã, 5 horas da manhã, para quem trabalha no distrito, a rota que você pegou, o ponto que você bateu, aquele lanche depois do culto que você não comeu, porque você queria um iPhone Plus Master. Porque, cara, é pro ministério, eu vou tirar fotos lá no Nova Web. E ainda roubou o instrumento do teu ministério. Então, gente, o dinheiro, ele é a nossa vida. E ele é também um poder.
mas é um poder que pode ser perigoso. O dinheiro, ele pode ser perigoso. E Jesus ele não se desviou deste assunto complicado que é o dinheiro. Jesus ele reconheceu que o dinheiro ele tem poder para o bem, mas ele também tem poder para o mal. Agora você, com 16 anos, ou até mais, um pouco mais, talvez você não se preocupe muito com o dinheiro, ou com ofertas, ou com o que você faz com o dinheiro, porque você fala assim, eu não tenho, e não tenho nem expectativa. Mas se Deus quiser, você terá. E se Deus quiser, você pode usar esse seu dinheiro para o bem, para construir eternidades. E Deus é tão maravilhoso que te dá essa possibilidade de administrar. Por um lado, os cristãos, eles podem usar o dinheiro para a glória de Deus. Podem usar o dinheiro para a expansão da sua igreja, construção de novas igrejas, sustentar obreiros e servos do Senhor que estão pregando a mensagem. Pode enviar missionários ao mundo, construir escolas, clínicas médicas, dar cestas básicas. Ele pode utilizar os seus recursos e o seu dinheiro para a glória de Deus. Por outro lado, você pode utilizar o dinheiro para promover o pecado. Você pega o dinheiro, você tem um vício, e você pode utilizar esse dinheiro para alimentar esse vício. Às vezes com drogas, às vezes com a skin. Se chama skin? Skin para mim é sushi, pastor, aquele skin. Skin é quando você joga algum jogo eletrônico, você paga uma roupa, uma armadura, a roupa do Alok, uma roupa para todo mundo ver que você tem uma asinha que brilha, tem um Pokémon que anda do seu lado, tem uma arma Plus Master. O dinheiro também pode ser utilizado para o cristão como ganância, através da ganância de sempre querer ter mais, de nunca compartilhar, de gastar tudo com roupas, de comprar diversos livros que você nunca leu e nem vai ler. Pode ser utilizado para o seu orgulho, para suas compulsões. O dinheiro pode ser utilizado para todo tipo de comportamento pecaminoso, como diz lá em 1 Timóteo 6,10. E você também pode servir ao dinheiro. Jesus ele falou que nós não poderíamos servir a dois senhores, porque você amará um e odiará o outro, servirá um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Se você decorou, você sabe que Jesus fala exatamente sobre isso. E o que seria servir ao dinheiro? Eu trouxe para você aqui um resumo daquilo que seria servir ao dinheiro. Servir ao dinheiro significa planejar todos os teus comportamentos, toda a sua vida, para maximizar aquilo que o dinheiro pode te dar. É planejar todo o seu comportamento, toda a sua vida, para maximizar o que o dinheiro pode lhe dar. Sempre perguntando, o que eu vou ganhar com isso? Então, servir ao dinheiro é viver a tua vida baseada em cada um dos passos que tu toma, sempre perguntando, o que é que eu vou ganhar com isso? Que retorno financeiro isto vai me dar? Quando você serve ao dinheiro, você busca a aprovação do dinheiro, em poder comprar a roupa que você quer, a coisa que você quer, o aplauso, o elogio, a skin, o x-salada. E você apenas pensa em como é que eu posso maximizar ao máximo a forma que eu ganho dinheiro. A sua vida não é baseada em agradar a Deus. Como Deus se agradaria da forma que eu vivo? O que Deus esperaria
de mim no meu trabalho. Eu só quero viver apenas para aquilo que o dinheiro pode dar. O dinheiro, ele não é mau em si. Mas se você serve ao dinheiro e vive para o dinheiro, isso se torna mal ao seu coração. O amor ao dinheiro, a Bíblia vai falar, é a raiz de todos os males. Olha só, quando você ama o dinheiro, projeta para nós aí 1 Timóteo 6,10, por favor. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Pois o amor é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O dinheiro não é ruim, mas amar ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Deus, ele espera que os recursos que nós temos possamos utilizar para a sua glória. Como eu falei para você, eu era lavador de carros. Graças a Deus, nunca mais eu lavei carro. Bom, às vezes eu lavo o meu carro, mas até lavar o meu carro faz tempo. Eu pago para alguém lavar agora. Eu já não sou lavador de carros há um bom tempo, mas já fui lavador de carros, já fui panfleteiro, já fui locutor, já vendi bombom na UFAM, Denitos, caramelo, já fui professor de química, já fui auditor, já fui analista, já fui supervisor, já tive diversas funções. Em todas essas funções, Deus, ele te dá uma quantidade de dinheiro que representa a sua vida e o quanto você investiu a sua vida, o seu conhecimento e a sua inteligência naquela função. E Deus espera que cada função, e eu vejo vocês, cada um de vocês, terão uma função diferente. Alguns serão empresários, autônomos, vendedores de banana. Poxa, eu não quero vender banana não. Bom, deixo de ser besta, porque tem um irmão aqui que ganha bastante dinheiro vendendo banana. Você vê ele foi lá em casa um dia desse, a roupa toda manchada, toda suja. Ninguém dá nada, mas ele ganha muito dinheiro vendendo banana. Eu já falei para você que nos Estados Unidos, um cara que trabalha no McDonald's ganha mais do que muito gerente de empresa aqui. Porque não importa muito bem a função. Vou dizer para você. Eu falo isso para o meu chefe. Meu chefe, eu quero receber no final do mês. Se eu tiver que pintar o meio-fio, enxugar gelo, ou fazer qualquer outra coisa e for receber, tá bom, eu posso fazer um projeto de uma máquina, ou eu posso enxugar gelo. Que eu quero no final do mês ter a prestação da minha casa, a minha oferta da igreja e poder comprar o rancho. E Deus, ele quer que a gente utilize esses nossos recursos para a glória dele. O que Deus fala sobre o cristão utilizar o seu dinheiro? Eu não sabia, eu não tinha estudado, nem tinha lido o Antigo Testamento naquele momento onde eu tomei aquela minha decisão dos 10%. Mas se você foi de alguma igreja evangélica quando você era criança, eu não fui. Alguém foi quando era criança? Sim, pastor, ainda sou criança. Você já ouviu falar sobre o dízimo? Ouviu ou não ouviu? O dízimo, e na nossa igreja, nós não pregamos o dízimo.
a gente não passa sacolinha, a gente não tem um mural dos top 10 ofertantes. Mas o dízimo, ele era do Antigo Testamento, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, foi um mandamento do Senhor que dizia: separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. No Antigo Testamento, o dízimo ele é mencionado diversas vezes na Bíblia, em diversas passagens. A passagem principal pregada é Malaquias capítulo 3, onde Deus fala que o povo está roubando a ele, porque não retorna aquilo que Deus dá, a colheita, os recursos, não retorna a Deus o dízimo, que era uma obrigação para os judeus naquela época. Jesus ele fala sobre o dízimo apenas 2 vezes. A primeira vez são passagens paralelas em Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. Vamos ler Lucas 11, 42, é a mesma passagem. Lucas 11, 42 é uma passagem um pouco menor. Ele diz assim: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar o que, gente? Estas coisas. Vocês deviam praticar o dízimo sem deixar de fazer aquelas. Quais são as aquelas? A justiça e o amor de Deus. Lá em Lucas 18, 12, Jesus está falando do fariseu hipócrita. Aquele que dava o seu dízimo, que ia à igreja, mas era hipócrita. Ele falava: obrigado, Deus, porque eu não sou igual a este publicano. E o publicano batia no peito e dizia: perdoa-me, Senhor. O fariseu, ele se considerava justo por dar o dízimo, por jejuar, por fazer tudo que a religião ordenava. Mas o seu coração não era um coração humilde. Então, nós percebemos que Jesus ele não bateu contra este ensino do dízimo. Mas na nossa igreja nós não entendemos que o dízimo ainda é um mandamento e uma lei para a igreja atual, a igreja do Novo Testamento. Muitas igrejas cristãs acreditam no dízimo, como a presbiteriana, muitas batistas e outras igrejas que você pode conhecer. Elas não estão erradas, não estão enganando, não é algo que acabou e é errado você falar sobre. É porque nós entendemos que o ensinamento de Deus sobre as finanças, ele é muito mais profundo do que apenas o dízimo. Os apóstolos do Novo Testamento, eles falam não apenas sobre o dízimo, mas sobre além do dízimo. Eles falam que as igrejas e os cristãos deveriam viver além da obrigação. Se os judeus, eles viviam com medo de ir para o inferno, com medo de ser castigados, os cristãos, pelo contrário, deveriam viver pela graça e pela alegria. A graça de que Deus perdoou e os salvou, e a alegria que Deus dá recursos a estas pessoas. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, tem uma passagem incrível. 2 Coríntios 8 e 9 é a passagem principal desta igreja quando nós falamos sobre generosidade. Paulo ele está falando aqui nessa passagem sobre uma igreja que, em extrema pobreza, numa dificuldade financeira, eles eram uma igreja generosa, uma igreja que a sua generosidade era uma generosidade alegre, feliz. A pergunta então que eu faço: como você oferta a Deus com os seus recursos? Ou se você não tem recursos, como você planeja ofertar a Deus com os seus recursos? O que Deus nos ensina
é que a graça e o evangelho devem transformar o nosso coração de tal maneira que nós nos sintamos gratos por aquilo que Deus fez, por aquilo que outras pessoas fizeram, e que essa nossa gratidão transborde em alegria e generosidade. Então, D.A. Carson, alguém conhece esse escritor? D.A. Carson, D.A. Carson, mas se você procurar D.A. Carson, ele tem um comentário fantástico sobre isso. E ele conclui seu comentário assim: então por que não almejar que um dia cheguemos a 20% das nossas ofertas, ou a 30%, ou mais, dependendo das suas condições, como diz lá em 2 Coríntios 8,12. Projeta para nós 2 Coríntios 8,12. Tá, enquanto vai projetando, diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor de vocês se fez pobre, para que pela sua pobreza... Desculpa, eu estou lendo 2 Coríntios 8,9, perdão, volta lá para o 9, volta alguns. 8,9. Aí. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. E aí o versículo 12, ele vai falar o seguinte: que cada um oferte com aquilo que tem, e não o que não tem. Eu conheço pessoas que ofertam a Deus 10%. Eu conheço pessoas que ofertam a Deus 90% do que ganham. Eu não estou falando para você que ganha R$4.000, ofertar 90% do que você ganha. Não é isso. Eu não estou falando para mim que ganho X reais a ofertar 90% do que eu ganho, porque eu não conseguiria sobreviver. Mas o que é incrível é que Deus ele fala assim: você que tem mais recursos, você que tem mais possibilidades, a sua gratidão e a sua alegria deveria ser em ofertar mais. Qualquer pastor que entrasse aqui nessa igreja, falaria: não estou entendendo. Por que esse pastor está pregando para o bando de jovens lisos, que 60% não ganha nada, a roupa que tem é o pai que deu. Mas o que eu quero ensinar para você, nesse início de vida, eu quero ensinar para você já colocar no seu coração e na sua mentalidade isso. Deixa eu dar um exemplo. Eu tinha 23 anos, fui contratado. E quando eu fui contratado para ganhar 2,5 vezes mais do que eu ganhava quando era estagiário. Antes de eu completar um ano, apareceu uma oportunidade em outra empresa. Eu já conseguia viver a minha vida com aquele salário X que eu ganhava. Essa outra oportunidade que eu fui lá, eu tinha me formado. E foi logo depois que eu me formei, fui fazer esse processo seletivo. Engenheiro da qualidade pleno. Bom, eu nunca tinha tido a experiência de trabalhar nem como analista. Cheguei lá, fiz o processo. Eu sempre tive uma vontade de crescer profissionalmente, sempre procurei estudar, tinha que saber Excel, eu procurava saber Excel, tem que saber tal coisa. Eu sempre gostei, eu fui lá. Eu tinha uma dúvida muito grande no meu coração, porque eu já era pastor e tinham me oferecido uma oportunidade de me tornar supervisor de produção. Só que você sendo supervisor de produção, você pode trabalhar no segundo turno. E eu não posso trabalhar no segundo turno, porque eu sou pastor também, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu não posso servir ao dinheiro. É até engraçado que, logo no momento que me falaram, você quer ser supervisor de produção? Ia ganhar um pouco mais do que eu ganhava, uns 20% mais. Eu falei na hora: quero, amém, glória a Deus, isso é do Senhor. Só que eu voltei para casa, pensei, conversei com a minha consciência. E ela falou assim: cara, isso é loucura. Eu falei: é verdade, vou voltar lá e vou dizer que é loucura. Eu levei um bolo, dei para a pessoa lá: olha, te agradeço, está aqui um bolo, me perdoe, mas eu não posso aceitar isso. E eu estava nesse processo seletivo.
E eu estava concorrendo com pessoas que tinham 10 anos de experiência na Samsung. Tantos anos, viagens internacionais, tantas coisas, e eu lá, recém-formado, com uma experiência na carteira assinada. Porque eu não sei se você sabe, mas lavar carro não te dá experiência na carteira. E eu estou te colocando numa situação que talvez eu oro para que você passe. Eu me alegro tanto quando alguns irmãos falam assim: poxa, pastor, passei naquela faculdade, né? Nós tivemos o Henrique, né, que passou agora. Também me alegrei muito quando a Tiana passou, também fiquei muito feliz. Porque enquanto estiver distrito aqui, a forma de você conseguir um bom trabalho não é fazendo biologia, me perdoe, não é fazendo biblioteconomia, nem pedagogia, a não ser que você estude para passar no concurso. Eu já falei para a Rose veio conversar comigo: pastor, e aí, Rose, a faculdade, vou fazer pedagogia. Eu falei: tu é doida, é, Rose? Deus te deu a oportunidade de trabalhar na 3M. Trabalha na linha de produção, Rose? Trabalha na linha de produção, tenho muita oportunidade, pode ser uma facilitadora, uma técnica, uma supervisora, ou sei lá, o que mais. Tu tem que fazer uma engenharia, Rose. Faz uma engenharia, nem que seja uma engenharia meia boca, que nem a minha, que eu fiz na UFAM, mas a engenharia mais fácil que tem é a engenharia de produção. Foi a que eu fiz. Mas é a que dá mais oportunidade de trabalho. Você pode trabalhar tanto na manutenção, quanto na produção, quanto na qualidade. Enfim, não sei porque eu estou falando disso agora. Vamos voltar à história. Fui lá, fui passando, Deus foi abrindo as portas, meu inglês era muito ruim, tinha que conversar com o chinês. No dia que eu fui conversar com o chinês, deu um problema na linha, o chinês não veio conversar comigo. Fui conversar com a gerente, a coordenadora da RH, 23 anos. E aí, quais são as tuas experiências? Bom, eu já falei que lavei carro, já falei que eu fui locutor, sério, eu comecei a fazer. Você tem que dar um show lá na hora, né, da entrevista. Fiz. Você já foi lá no centro, restaurante Fama? Já. Eu ganhei o coração delas assim. Bom, eu trabalhei no restaurante Fama. Vou tomar uma água aqui primeiro, né? Para mostrar para você como foi. Agora eu vou ficar com vergonha. Olha só, atenção, você que não almoçou, vem pra cá almoçar, restaurante Fama. Hoje tem carne assada de panela, feijoada, pacu frito. Vem, tem promoção e pra mocinha também. Vem. E aí você tem que usar isso, enfim. Fui contratado. Mas eu fiz uma decisão, eu falei assim: Senhor, eu não quero tomar essa decisão servindo ao dinheiro. Então, por tanto tempo, o aumento que o Senhor me der, eu vou ofertar todo para a igreja. Eu estou dando esse exemplo para você. Esse aqui nunca seria algo que eu falaria num culto de adultos, mas eu estou dando esse exemplo para você. E aí Deus me deu uma oportunidade que era para ganhar o dobro do que eu ganhava. Eu já vivia com aquilo que eu ganhava, eu já trabalhava, conseguia ter aquele meu ceninha que pingava água no pé, estava suficiente. E aí, por um bom tempo, nós poderíamos ter vivido uma vida com uma qualidade de vida melhor. Mas eu estava tão grato a Deus por aquela oportunidade, mesmo sendo tão novo, e eu vi tanto a mão de Deus por me dar aquela oportunidade, que essa foi uma decisão que eu fiz com o Senhor e não me arrependo, não foi um peso, porque eu decidi antes. Você, como jovem, nas oportunidades que forem lhe aparecer na vida, eu gostaria muito que você já tivesse no seu coração essa gratidão e este pensamento de que, cara, eu vivo a minha vida para o Senhor. Eu vivo a minha vida para Deus. E a minha oração, gente,
que Deus levante alguns de vocês para estudarem, se esforçarem, conseguirem bons trabalhos, serem médicos, engenheiros, enfermeiros, professores, concursados, se Deus quiser. E que Deus dê recursos para vocês e que possamos ser uma igreja generosa. Vocês são o próximo passo dessa igreja. Por exemplo, quem é o nosso pastor de teens? É o Daniel, a Vanessa, que eles eram jovens. E fora todos os outros, que eu não vou citar os nomes, mas vocês são o próximo passo dessa igreja. E nós temos um profundo desejo dessa igreja ser uma igreja missionária. Gente, fazer a igreja do jeito que nós fazemos é muito difícil. Ter um pastor presidente que trabalha, tem que cuidar da igreja, da burocracia, da gestão das pessoas, dos ministérios, é muito difícil fazer isso. É desumano. O meu sonho são ter pastores integrais. Meu sonho é que possam ter pastores que sejam dedicados à obra, que possam olhar as missões, que possam olhar as construções, que possam olhar as vidas, fazer visitas, acompanhar, ir nos funerais. Não são todos os enterros que eu posso ir. Tem alguns momentos que eu tenho que falar para o irmão, porque eu tenho meu trabalho, tenho uma reunião, tenho algo a apresentar, eu não posso chegar simplesmente lá e falar assim, gente, eu tenho que ir embora, porque morreu um familiar ali do membro da minha igreja. Eu não posso fazer isso. É uma vida difícil. Muitos vivem assim, mas não é o ideal. Paulo vai falar diversas vezes que o trabalhador é digno do seu salário. Geralmente as pessoas querem que tudo aconteça voluntariamente, e o máximo que nós pudermos fazer voluntariamente nós vamos fazer. Mas se Deus quiser abrirmos mais igrejas, avançarmos o reino de Deus, sermos a voz no fim dos tempos, nós precisaremos de pessoas que trabalhem, tenham recursos, possam ofertar, mas serem mais generosos. E outras pessoas serem a linha de frente, serem os missionários, serem os pastores. Então, ao olhar para vocês, eu olho para dois tipos de pessoas, onde o nosso próximo passo, para você ver que Deus tem abençoado você, Deus, por exemplo, Deus te deu uma possibilidade de ganhar dinheiro, Deus abre as portas, Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Para você que Deus está abrindo essas portas, Deus te deu a disciplina de estudar. E eu vou falar para você, grande parte agora das novas profissões, daquilo que paga mais, são pessoas que vão trabalhar com engenharia de dados, análise de dados. São pessoas que trabalham com previsões, com computação, com tecnologia. Que não é a minha engenharia. A minha engenharia é de máquina, é de linha de produção. Mas a olhar... Bom, é bom que agora a gente vai até meia-noite. Mas a olhar para vocês, jovens, o meu desejo é reconhecer que tem jovens... Vocês não estão ouvindo, né? Estão vendo nada, né? Mais ou menos. Aí atrás está ouvindo? Tá bom. Então olhar para vocês é pensar que não é o Bolsonaro. E conhecereis a verdade vos libertará. Morra Petralha! Que dá dinheiro para a igreja. E graças a Deus por isso. Somos nós os membros que faz essa luz estar ligado, que faz com que o ar-condicionado esteja ligado. Aí mexeram errado. Volta como estava, aí. E que Deus
direcione cada um de vocês para isso. Tá difícil. Vocês estão me ouvindo? Tá, vou me concentrar aqui. E o que nós devemos entender é que o nosso dinheiro, ele não é nosso. Qual que é o título da mensagem de hoje? Cada centavo da minha vida é do céu. A dificuldade de fazer uma pregação, há uma dificuldade de fazer uma pregação. A dificuldade é que quando você dá um exemplo seu, a Bíblia fala que a recompensa nós já recebemos aqui na terra. Então toda vez que eu vou dar um exemplo, eu tenho que pensar muito bem, porque, por exemplo, daquela decisão, daquela promoção que eu falei para vocês, eu não tenho mais recompensa no céu, porque eu dei um exemplo aqui. Mas há outros momentos na minha vida que eu tomei decisões que eu não posso falar, porque senão eu estaria fazendo apenas para ter reconhecimento e ter um exemplo aqui na terra. Mas muitos de vocês, que serão aqueles trabalhadores que trabalharão, se Deus quiser, na tecnologia, se Deus quiser, serão médicos, se Deus quiser, terão as suas empresas, venderão banana, ou açaí, ou alguma coisa assim. Gente, o que dá dinheiro mesmo é vender. Se você tem alguma coisa para vender, que você vai fazer uma ruptura. Quem é o cara, a empresa mais rica hoje, né? Hoje o cara mais rico é o Elon Musk. E o que é que ele fez? Ele investiu em carros elétricos. Lá nos Estados Unidos é carro elétrico para tudo que é lugar. Os postos, assim, tu tem já diversos locais onde tu carrega teu carro. Ele se tornou um cara rico e hoje ele tem dinheiro para comprar Twitter, para fazer a SpaceX, explodir um monte de foguete aí. Enfim, é muita coisa. Essa mensagem era uma mensagem de 3 páginas só. Mas a maioria de vocês que não serão os pastores, serão os líderes de GA, serão aquelas pessoas que ofertarão no anônimo, serão aquelas pessoas que servirão a Deus no anônimo dos seus recursos. O que eu quero que você entenda é que também toda a nossa vida pertence a Deus. Por isso que nós não falamos sobre dízimo. Não é um imposto, não é algo que eu pago ali, o meu imposto, e agora eu estou bem com Deus. Não, é toda a minha vida. Como é que eu uso? A minha vida deve ser para a glória de Deus. E Cristo, Ele nos chama para uma vida generosa. Olha só, como é que é a oferta no Novo Testamento? A primeira característica da oferta no Novo Testamento é que ela é livre e alegre. Eu nunca posso, e nós não podemos falar, se você vai em algumas igrejas, ou se você foi, a motivação para ofertar a Deus é uma motivação de temor. Olha, vai vir um devorador, a sua geladeira vai queimar, você vai perder o emprego, você vai perder a sua perna, você vai perder a sua cabeça, vai viver só com a sua cabeça lá, sem cabeça, vai ser o irmão sem cabeça. Mas a motivação da Bíblia e a motivação do Novo Testamento e dos cristãos deve ser livre e alegre. Poxa, pastor, eu sou tão ganancioso, e essa é uma luta minha. Como eu falei para você, as coisas não foram fáceis para mim, então eu tenho medo, muitas vezes, de retroceder. E eu preciso orar sempre a Deus e pregar ao meu coração que é um privilégio. É um privilégio, não uma obrigação. Em 2 Coríntios 9, 7 diz assim: vamos ler juntos, por favor? Por favor, leia, para eu tomar uma água. 1, 2, 3 e já. Cada um
Deus ama quem dá com alegria. Então, a primeira característica da oferta no Novo Testamento é o que, gente? Ela é livre e alegre. Não tem problema, irmão. Alegre e livre é a mesma coisa. A segunda característica da oferta no Novo Testamento é que ela é um padrão regular de vida. Não é algo que eu faço um mês sim, outro não. Não é algo que eu trabalho vendendo banana, o que dá banana faz, mas a minha laranja eu não oferto. Não, ela é um padrão regular de vida. É uma marca na vida do cristão ser generoso, ter essa preocupação. Então olha só, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Olha só o que diz. É 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, domingo, né? De acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então ele diz assim, que vocês tenham o costume de no domingo, no primeiro dia da semana, você separar ali de acordo com a sua renda, ou seja, é proporcional. O que eu faço na minha vida? Eu recebo em 2 momentos. Eu recebo todo dia 15 e todo dia 30. Quem trabalha, também recebe assim, Rodrigo? Quem trabalha no distrito recebe dia 15 e dia 30. Mas o que eu faço? Eu só uso o meu salário, por exemplo, que eu recebi agora dia 15, eu só vou usar, eu deixo guardado e só vou usar, está em maio, né? Em junho, eu deixo guardado o do 15 e o do dia 30, e quando chega lá no final, eu pego todo esse montante e eu começo a separar. Essa é a minha oferta ao Senhor, essa é a minha oferta aos irmãos em necessidade, é isso aqui que eu separo para ajudar a avó da Thaís, que nós ajudamos com a situação, é assim que e aí a gente vai separando, isso aqui é para a minha água, para a minha luz, etc. Não quer dizer que tenha que ser todo domingo, mas é porque naquela época não existia esse pagamento mensal, você trabalhava, você recebia. Era uma diarista. Você lembra aquela parábola onde chamava e deu a cada um talento, e até aquele que chegou às 5 horas recebeu o mesmo de um trabalhador, etc. Era isso. Então é um padrão regular de vida. Terceiro ponto. É proporcional à capacidade de alguém. É proporcional à capacidade de alguém. Então não é aquilo. Eu fui numa vez. Eu não fui, desculpa, não vou mentir. Eu vi na televisão uma pessoa falando o seguinte: dê a oferta que você gostaria de receber. Não, peraí. Dê o dízimo do salário que você gostaria de receber. Então você gostaria de receber 10 mil, você recebe 2 mil hoje. Mas, cara, eu quero receber 10 mil. Então, o que é que tu vai fazer? Você vai dar 1.000. Tu vive com 1.000 e tu dá 1.000. Não, gente, não faça isso. Não faça isso. É proporcional com o que você recebe, não com aquilo que você vai receber. 2 Coríntios 8:3, nós já falamos sobre isso. 2 Coríntios 8:3 diz assim: nosso desejo, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, por iniciativa própria. Então, mais uma vez, é uma iniciativa própria. Também a oferta no Novo Testamento é uma oferta generosa, como nós já vemos. Volta por favor. Olha só, eles deram além do que podiam, por iniciativa própria. E no versículo 2, como nós já lemos, que mesmo em meio à mais severa tribulação, mesmo em meio à pobreza deles, eles ofertaram aquilo que podiam. Eles eram generosos. Em 1 Timóteo 6,18, fala assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Então, a vida do cristão deve ser marcada pela generosidade. Você que já recebe um salário. Quem recebe um salário aqui já? Alguma coisa, né? Olha, muitas. Nossa, me impressionei. Vocês não chamam nenhum pastor para
Não paga nenhuma pizza, nada, né? Bando de miserável, mano. Eu tirei uma foto aqui, quando você for na minha casa, não se faça de besta, não. Eu vou ver que esse pastor paga mesmo. Brincadeira. Você que levantou a mão, Deus já te deu um recurso. Um recurso que pode ser pouco ainda. Continue estudando, procurando novas oportunidades para crescer. Não é um problema você crescer profissionalmente. Se isso não te atrapalhar de servir ao Senhor, não é nenhum problema. Você tem sido generoso, constante nas suas ofertas? Você tem sido alegre em ofertar, em separar a Deus? Você tem visto apenas como uma obrigação, vou dar só isso e pronto, acabou. Ou você não tem nem dado. Eu vou ser sincero com você. A menor parcela ofertante são os jovens. Claro que são as crianças, né, que não ganham nada. Mas daqueles que poderiam ofertar são os jovens. Mas você que tem um salário hoje, que recebe, você tem botado a sua oferta como prioridade? Pastor, mas quando eu ganhar 5.000, aí vai dar certo. Não, quando eu ganhar pelo menos 2.000. É proporcional àquilo que você tem. É proporcional ao seu saláriozinho que você tem. Mas é difícil. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira oferta é aquela que exige algum sacrifício. A oferta deve exigir um sacrifício. Se, por exemplo, hoje, vamos dar um exemplo aqui de alguém que... Vou dar o exemplo do Rodrigo. O Rodrigo, há uns anos atrás, era bem ralado. Não é verdade, Rodrigo? Estava desempregado, não fazia faculdade, etc. E aí o Rodrigo ia trabalhou uma vez na Graco, não foi, Rodrigo? Telemarketing lá, né? Trabalhou, tá vendo como eu lembro? E era ralado, ganhava menos. Aí, cara, fez uma faculdade. Hoje é analista da LG, né? Cara, eu me alegro tanto. Cara, minha vontade é que vocês cresçam cada vez mais. Se um dia eu fosse funcionário de vocês, eu não teria a menor vergonha. Eu queria dar meu melhor. Rapaz, o pastor é meu funcionário, hein? Vou dar o feedback para o pastor aí da performance dele. Bom, espero que seja um feedback positivo. Se hoje o Rodrigo ganha muito mais do que quando ele era telemarketing lá na Graco. Quando ele era telemarketing lá na Graco, a oferta dele era um sacrifício para ele, porque, cara, ele ganhava um pouco. Se hoje a oferta dele não for mais um sacrifício, está errado. E o que eu falo um sacrifício não é o seguinte: ai meu Deus, eu tenho que agora passar fome, eu só tenho uma refeição. Não, não é isso. Mas é aquele dinheiro que você poderia, cara, eu poderia pegar esse dinheiro aqui e poderia, sei lá, eu poderia ir 2 vezes no Coco Bambu por mês com esse dinheiro aqui. Eu poderia, e não é um problema para quem pode ir 2 vezes no Coco Bambu. Não é um problema, porque tem gente que pode ir 2 vezes no Coco Bambu, mas a sua oferta sacrificial era poder ter uma doméstica todo dia. Uma pessoa que trabalha lá na sua casa todo dia. Aí o que essa pessoa faz? Cara, eu não vou ter uma empregada doméstica, eu vou no Coco Bambu, eu posso ir no Coco Bambu 2, 3 vezes. Mas eu não vou ter uma empregada doméstica, por quê? Porque eu vou limpar a minha casa, porque eu tenho a minha oferta, a oferta ela é sacrificial. Então, o que eu quero deixar claro na vida do Rodrigo é que ainda ganhando mais, como é proporcional, tem que ser sacrificial, não pode ser a mesma oferta que ele dava quando ele era atendente de telemarketing. Então, olha só o que diz Marcos capítulo 12, versículo 42, 44. Esse é 1, 2, 3, 4, 5. O 5º ponto da oferta, ela é sacrificial. Olha só Marcos capítulo 12, do versículo 42 ao 44. Diz assim: então a viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Aí o próximo.
Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Passa. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha só que interessante. Se Jesus visse a igreja como uma empresa, ele olharia aquelas pessoas que chegariam com grande quantidade de riquezas, as maiores ofertas, os maiores salários, os jovens ricos, né, que chegavam para ofertar e dar o dízimo. Mas Jesus, ele olha nas tuas condições. E ele olhou e falou assim: cara, não teve ninguém que amou mais nessa tarde. E Jesus estava olhando lá. Jesus era meio, né, ele ficava olhando a oferta das pessoas, o relatório. E ele falou assim: não teve ninguém que ofertou mais do que essa moça, do que essa viúva. Em Atos capítulo 4, versículo 32, eu quero dar um outro exemplo para você. Atos 4, 32. Olha só, da multidão dos que creram, uma era a mente, olha só como deve ser a nossa igreja. Um era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Foi terça ou foi segunda que nós viemos aqui fazer a segunda-feira? Nessa segunda-feira, nós viemos aqui tampar os buracos, né? E aí veio um casado e falou comigo assim: pastor, eu me surpreendo com a igreja, que tem pessoas aqui que eu nunca falaria, nunca conheceria. São tantas profissões diferentes, tantas vidas diferentes, e está todo mundo aqui, sujo de cimento, carregando brita, areia. Isso aqui é incrível, pastor. Eu falei: o evangelho nos une. Então, tudo isso aqui, a cadeira que você está sentado, por que eu sou chato? As pessoas vêm falar assim: pastor, tem tanta coisa para fazer na igreja, eu queria comprar isso, eu queria fazer isso, tinha que botar um data show ali, um microfone novo. Cara, a gente só tem 3 microfones, o pessoal cantar, seria bom aqui uns 8 microfones. Aleluia! Vamos fazer um... Eu sou chato, sabe por quê? Porque essa cadeira é a oferta de um irmão que trabalha no distrito. Esse irmão acorda 5 horas da manhã, bate o ponto, come frango todo dia, trabalha, etc. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa cadeira. Mas também, essa cadeira que você está sentado é a oferta de uma viúva. Uma viúva que recebe um salário mínimo do INSS. E desse salário mínimo, por causa de problemas na sua vida, ela teve ainda que fazer alguns empréstimos e tem alguns descontos. Então vai dizer que ela acaba ganhando ali os seus R$600 no mês. E ela oferta os seus R$60, ou os seus R$100, ou os seus R$50, não sei. Ela oferta ao Senhor. Então eu não posso olhar R$60 na igreja como se fosse só R$60. Vai, gasta. Não posso olhar assim. Eu não posso ver, esse ar-condicionado aqui, gente, não deixa mais ligado. Vamos usar ele aqui só na noite especial. Sabe quanto é a luz? R$4.000. E para apagar esse ar-condicionado ligado, que não está servindo de nada, só resfriando os ratos. Cara, teve gente que trabalhou. Já? Bom dia. Teve alguém que trabalhou, por isso que quando acaba o culto, eu não sempre te chamo, Júnior. Meu irmão, vamos desligar logo esses ar-condicionados, pelo amor de Deus. Não é pelo dinheiro, mas é pela vida, porque o dinheiro é a vida. Meus irmãos, nós estamos entrando na construção de uma igreja. Para construir uma igreja nessa estrutura aqui, eu acho que 400 mil não constrói não, né, amor?
400 mil não constrói a estrutura que nós temos aqui. 400 mil não constrói. Para construir a igreja que nós sonhamos em ter, em vários andares, lugar para as crianças, lugar para estacionar, um auditório que caibam 500 pessoas, que tenha só no primeiro andar, fora as galerias para as pessoas ouvirem, mais pessoas poderem ouvir, mais salas, uma sala de aconselhamento, uma sala para as pessoas estudarem o Nova Cursos, uma sala, um auditório só para o Teens, para poder pintar o negócio tudo de preto, vermelho, sei lá, para outras pessoas poderem chegar, porque eu chamo gente para... Cara, eu chamo muita gente, muito jovem para vir, mas cara, é difícil chegar aqui, tem que pegar mas lá vai ser do lado do shopping. A gente não constrói com menos de 800 mil. E olhe lá, a Thaís acha que é 1,5 milhão. Eu falei, meu amor, tenha fé, tem muito... Esse tapa-buraco ali não foi nada, foi um teste. Da mão de obra, nossa mão de obra que vamos fazer para economizar. Então, assim, a gente pode... É porque, assim, ó, você como jovem, você pode sentar aqui, ver o ar-condicionado, reclamar quando está quente, reclamar quando não escuta direito. Mas, gente, isso tem a minha vida aqui para que essas coisas funcionem. Tem a vida de outros jovens também que ofertam para que isso funcione. É isso que é compartilhar a vida. Aqui no Nova Kids, vem crianças que não tem nem pai nem mãe. Assisti aqui o Nova Kids. E vem crianças também que estudam em colégio particular, que tem uma qualidade de vida melhor, mas que aqui são tratados todos da mesma forma. Todos aqui dentro da igreja nós somos iguais. E por isso que todos nós devemos ter essa responsabilidade. Você que recebe algum dinheiro e não oferta ao Senhor, e tem muitos jovens que não ofertam. Não pense que pecado é só você ver uma pornografia, transar antes do casamento, mentir, roubar. Não, a ganância é pecado. Você compra diversas roupas, você gasta tudo em lanche, tudo em Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, sei lá. E não oferta. Para você que já ganha razoavelmente bem, e temos alguns jovens que ganham razoavelmente bem, lembre-se que em Lucas 12:48, Jesus fala: a quem muito foi dado, muito será exigido. E para aqueles que não têm tantos recursos, em 2 Coríntios 12:9, Deus fala, semelhante a você, o que falou para Paulo: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 12:9, 2 Coríntios 12:9. Então, meus irmãos e irmãs, nesse futuro que vocês têm pela frente, lidando com o dinheiro, que o dinheiro que vocês irão ou já recebem, possam glorificar a Deus. Ore a Deus, peça para Ele mudar o seu coração, porque eu acredito na teologia da generosidade e não da prosperidade. Da onde, pastor? O senhor está inventando isso? Já é isso, pastor, já está... Meu Deus, sabia que eu não devia ter ido para a igreja hoje. Abra sua Bíblia agora no 2 Coríntios 9:6, e com isso nós vamos finalizar. 2 Coríntios 9:6. Diz assim: lembrem-se, eu queria que você acompanhasse, vou esperar você, porque esse versículo é bom estar marcado na sua Bíblia. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem não, misericórdia. Misericórdia. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, eu vou lendo e você vai marcando aquilo que te chama a atenção. Lembrem-se, ele estava falando sobre oferta. Aquele que semeia pouco também colherá?
E aquele que semeia com fartura também colherá? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é o que, gente? Ele é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo o que, gente? Tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Pula para o 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, aquele que dá a semente àquele que está plantando, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as... para que possam ser generosos. Olha só, você vai ser enriquecido em todas as formas, para que você possa ser generoso, com a sua saúde, com o seu tempo, com a sua vida, com o seu dinheiro, em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando, o serviço de ofertar, não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, os recursos, os missionários, etc., mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Senhor, eu quero te pedir que esta igreja seja uma igreja onde os jovens, que somos nós, Senhor, sejamos reconhecidos pela nossa generosidade. Muda o nosso coração, Pai. Quebra a nossa cobiça, a nossa avareza. E nos ajuda, Pai, a termos um compromisso contigo, a fazermos uma decisão de sermos generosos. Senhor, nós te pedimos que, como diz a tua palavra, no versículo 11, que nós sejamos enriquecidos, Senhor, de todas as formas. Não, Senhor, apenas para uso e não, Senhor, para servir ao dinheiro, mas como diz a tua palavra, para que possamos ser generosos em qualquer ocasião. Senhor, para aqueles que o Senhor abrirá a porta financeira, que vão ter um emprego, um salário, que possam ser generosos, Senhor, e o Senhor supra a semente. E aqueles, Senhor, que talvez vão lutar com dificuldades financeiras, Senhor, que na sua pobreza possam, Senhor, ser generosos no que tiver, Senhor. Lembrando que quem mais tem, mais pode dar, e aquele que luta, Senhor, com as suas finanças, que essa pessoa possa entender que tua graça te basta. Senhor, nós não sabemos quem de nós seremos. Se seremos aqueles que terão os recursos para compartilhar, ou se seremos aqueles que não terão para receber. Deus, eu te peço que aquelas pessoas que querem ter os recursos, que tenham, Senhor, para a motivação correta. Nos ajuda, Pai, a vivermos a teologia da generosidade. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã. E lembre-se que cada centavo é do céu.